Puxando o Ratatouille. Alguns acham que é um filme de animação pra criança, mas isso é um documentário real sobre Paris, a capital dos ratos. Com todo respeito aos franceses que assistem o canal, que estatisticamente falando deve ser tudo rato. Passa na televisão um programa falando onde fica a melhor comida de Paris. O restaurante do Gusteau, que tem um livro falando que qualquer um pode cozinhar. Mas um crítico discorda, fala que a culinária é só pra tryhard e que a comida do Gusteau é uma bosta. E isso mata de tristeza ele. Corta pro Remy explicando como a vida de rato é difícil. Principalmente se é que nem ele não gosta de comer lixo. Ele mostra que tem um faro aguçado e consegue identificar ingredientes e até veneno. Ele fica se achando, mas infelizmente o pai assina a carteira dele e ele começa a trabalhar verificando se os alimentos são seguros para consumo. O pai fica feliz que o filho tá trabalhando, mas o Remy nem tanto, porque ele se sente ofendido em roubar. Não existe lei proibindo roubar lixo. O único problema é a invasão de propriedade privada. Mas é só ficar uns 15 anos aí, depois meter uns do capião na véia. Como roubar lixo é crime na cabeça dele, ele decide entrar na casa da velha e roubar a comida boa dela. Ele acaba se distraindo um pouco porque o programa do crush dele tá passando na TV. E aí ele espalha a maior fake news do filme. Eu realmente achava que misturar queijo e morango ia ser sensacional e uma das melhores sensações do mundo, porque o Remy parecia estar usando crack de tanto prazer. Eu quero gozar. Mas na real só deixa o queijo azedo e o morango com gosto de pé. A véia acorda e ele sai correndo sem roubar nada, mas no dia seguinte ele decide cozinhar um cogumelo com queijo na chaminé da casa. Ele chama o Emílio pra cozinhar com ele e eles são eletrocutados por um raio que deixa o cogumelo gostoso demais. Mas falta açafrão e ele leva o irmão pra roubar na casa. Na TV tá passando o chefe de puta que pariu, essa véia só vê esse cara. Durante isso o Remy descobre que o Gusteau não tancou o crítico e foi de berço. Só que durante essa descoberta o rato precisou quase beijar a tela. Então quando a senhora acorda ela vê ele e puxa uma espingarda pra matar os ratos. E a cada tiro ela quebra uma costela, só não caiu duro no chão ainda pela adrenalina. Depois de descarregar a Glock disfarçada de espingarda, acaba os cartuchos e ela finalmente precisa recarregar. Ela é precoce e bota um cartucho só e dá o tiro final derrubando o teto inteiro com a colônia. Os ratos começam a fugir enquanto o Remy foca em roubar o livro. E esse era o rato que tava reclamando sobre furtar coisas dos outros. A véia abandona a ideia de matar eles com a espingarda e pega gás pra matar os ratos. Eles conseguem escapar, mas já na rua a mulher continua tentando levar um. Possivelmente a véia não queria morrer com KD negativo. Velha safada. O cheirador que focou em roubar o livro fica pra trás e se separa da colônia. Ele é levado pelo fluxo do esgoto e quando para fica esperando pra ver se escuta a família. Só que passa muito tempo, ele fica com fome e começa a alucinar com o gordinho que incentiva ele a subir. Lá em cima ele encontra comida, mas não pode comer. Sabe por quê? Porque agora voltou a ser roubo. Roubar é errado. Ele acaba não comendo e passa por um casal onde acontece uma tentativa de homicídio. Remy fofoqueiro volta pra ver se alguém morreu e o casal se beija. Aí ele faz essa carinha de ai, que gente besta. Mas deve ser assim que funciona Paris. Ele continua subindo até perceber que tá na cidade dos ratos. E pra melhorar ele tá do lado do restaurante do Gusteau. Aí corta pro Linguini, filho da Renata, que namorava o gordinho e também morreu. Ele se apresenta pro Skinner, entrega uma carta pra tentar conseguir emprego e vira o faxineiro do restaurante. No teto o Remy fica falando que cada um no restaurante faz. E quando vê o Linguini ele xinga o moleque de graça falando que ele não é nada, porque ele é um plangé, confirmando que ele é um rato francês. Ele acha improvável o narigudo daquele saber cozinhar, mas ele que é um rato consegue tudo. O Linguini derruba a sopa e... Pô, calma aí, na hora de editar eu percebi que o Linguini derrubou a sopa porque ele tava olhando pra bunda da Colette. Enfim, bora continuar. O Linguini derruba a sopa e começa a colocar tudo que vê pela frente dentro da panela. O rato fica frustrado em ver que a água temperada tá sendo estragada pelo plangé e cai dentro do restaurante. Ele quase morre umas 15 vezes, mas sobrevive. Chegando na saída que é do lado da sopa, ele quase vomita com o cheiro. Porra, o Linguini deve ter cagado na panela. Ele não se aguenta e começa a colocar ingredientes em pouca quantidade, mas o fantasma do chefe falecido fala pra ele arrumar aquela merda, então o Remy consegue deixar a água salgada mais gostosa. Na finalização do prato, o Linguini vê um rato cozinhando e esconde ele. O chefinho aparece e acha que foi o narigudo que cozinhou, então começa a esfolar ele de críticas. Enquanto isso, o cozinheiro serve e o garçom leva a sopa. O Skinner tenta impedir, mas tem perninhas muito curtinhas, então ele não consegue avisar o garçom. Entretanto, a sopa tava boa pra caralho, ela gosta muito, e como ela é uma crítica, o Linguini ganha uma promoção. O Skinner acaba vendo o rato e manda o narigudo matar ele. Aí o Linguini, de uma forma bem sádica, ele leva o Remy pra um rio, onde vai se livrar dele, matando o bicho afogado ou sem oxigênio dentro da jarra. Mas antes de dar uma morte lenta pro rato, ele começa a falar sozinho e percebe que o rato entende ele. Então ele começa a dar a ideia de trabalhar junto, ele acaba derrubando o rato na água, incrivelmente ele consegue salvar o bicho, e o Remy faz um ó se eu quisesse, mas acaba mudando de ideia e volta pra morar no kitnet humilde com a melhor vista de Paris. Na manhã seguinte, Linguini acorda desesperado e puto, porque o rato roubou 2 ovos. Imagina ficar puto porque te roubaram R$2 em ovo. Com essa reação parece que o cara roubou a TV, o micro-ondas, a geladeira, mas o rato só pegou 2 ovos na geladeira. E ele ainda fez um café da manhã pros dois. O Remy fica todo faceiro mostrando o que ele fez e conta que roubou o tempero. Só pode estar de sacanagem. Como funciona essa merda de roubar na cabeça do Remy? Uma hora ele pode, daí dá 5 minutinhos o gordinho fala, não rouba, Remy. Mas daí ele volta a roubar também, foda-se esse negócio de roubar ou não roubar. Porém eles estão atrasados e o rato não come antes de sair. Chegando no trabalho ele quase faz o mini-chefe conhecer outro mini-chefe, mas felizmente ele esconde na parte de cima. Então eles entram no restaurante e andam como se tivesse com um vibrador no boga. Eles tentam recriar a sopa, mas o Remy tá faminto e fica mordendo ele. Então o Linguini acaba levando o mini-chefe pro estoque e alimenta ele, finalmente deixando o rato comer alguma coisa. Os dois quase são pegos pelo Skinner, mas o Linguini consegue esconder o rato na cabeça de cima. Ainda bem, né, que ele se acostumou com esse reflexo, porque, porra, já teve a ideia. Saindo, o Remy puxa o cabelo dele e eles descobrem que isso causa movimentos involuntários no Linguini. Eles voltam pra casa e treinam pra que o mini-chefe consiga controlar ele. Eles matam o Uber no processo, mas no final eles conseguem. No dia seguinte, ele recria a sopa, então o Skinner deixa o Linguini sob a responsabilidade da Colette. E o bonzão aproveita pra dar em cima da colega de trabalho no primeiro dia.
Mas isso é normal porque tava em Paris, e o filme é de 2007, então isso daí ainda era normal. Enquanto o bonzão fica dando em cima da coitada, o chefinho chega no escritório e começa a ler a carta que a Renata Linguini escreveu pra ele. Na carta fala que o Linguini é filho do Gusteau. Skinner fica desesperado e pega o telefone que disca sozinho o número do advogado. O advogado explica que se o Linguini for filho do Gusteau, o restaurante ficaria pra ele. Então o Skinner começa a ficar paranoico achando que o Linguini sabe de tudo e tá planejando pegar o restaurante. E pra acalmar o cliente dele, o advogado fala que vai fazer um teste de DNA pra ver se o Linguini realmente é filho do Gusteau. Enquanto isso, a Colette tá ensinando ele a se portar na cozinha e conta sobre o passado criminoso de todos os cozinheiros. Não tem um que tá puro. Na noite de trabalho, alguns clientes já estão cansados de pedir a sopa todo dia. E pelo amor de Deus, né? Comer sopa? Porra, tu vai num lugar pra comer sopa. Enfim, eles finalmente querem algo novo, então pedem pro chefe preparar algo diferente. O Skinner aproveita essa oportunidade pra tentar acabar com o Linguini, forçando ele a usar uma receita antiga e ruim do Gusteau. Mas o Remy sabe que aquela receita ali vai ficar com gosto de cu, então ele começa a improvisar. Mas o pau mandado que tá focado em namorar tenta impedir o rato de fazer algo bom. E mesmo com os dois narigudos tentando destruir o prato, o Remy consegue salvar a receita fazendo todos os clientes amarem. Aí todo mundo começa a pedir a mesma coisa, até porque só sopa não dá. E depois de um dia longo cozinhando, os chefes parabenizam o Linguini. E durante essa comemoração, o Skinner vê a sombra de um rato no chapéu dele. Só que antes que ele consiga tirar o chapéu, o Linguini larga o mini-chefe na rua. Mas o Skinner continua paranoico com a ideia do narigudo ter um rato de estimação. Pra tentar fazer o Linguini assumir que tem um rato no chapéu, ele começa a encher a cara dele. Ele acaba não conseguindo, então faz o Linguini limpar a cozinha toda. E no lado de fora, o Remy se encontra com o irmão dele e tenta deixar o rato gordo fresco que nem ele. Entretanto, o ratão não consegue ver a diferença entre comida e lixo. O Emílio leva o irmão pra colônia e eles querem que o Remy volte. Mas o Remy volta com um papo de que não gosta de roubar. Olha como esse rato é sacana, cara. Ele usa cartada de furto só pra abandonar a família dele e viver a vida de rei. O pai tenta convencer ele que os humanos são ruins, mas o Remy fala que ia ser diferente. Isso faz o pai levar ele pra ver uma loja de veneno de rato. E depois de ver gore da própria espécie pendurada como um manequim na frente de uma loja, o Remy fala que isso é coisa do passado. Eu vou voltar pro meu humano, pô. No dia seguinte, o Remy sai direto do esgoto e vai pro restaurante. Gostosura deve ser essa comida. Ele encontra o Linguini dormindo por ter ficado a noite inteira trabalhando lavando louça. Só que a mulher chega e o rato fica desesperado, como se ela fosse matar o Linguini por trabalhar demais. E por isso o rato esquizofrênico começa a controlar o Linguini. Mas mesmo fazendo de tudo, o narigudo dá uma roncada violenta e a Colette se ofende e dá um tapa nele. Ela tenta ir embora porque se sentiu enganada em achar ele diferente e que ele gostava dela. Então, pra impedir ela de ir embora do trabalho, ele se prepara pra contar que tem um mini-chefe na cabeça. Mas como ele não consegue não parecer um assediador, ela começa a se assustar e pega o spray de pimenta. Felizmente, o Remy joga ele em cima dela e eles se beijam. E ela não se incomoda com a mistura nojenta de bafo de álcool com bafo de recém-acordado. E enquanto aí o amor reina em outro lugar de Paris, o Antoine Hugo se delicia em saber que a crítica dele foi responsável de tirar uma estrela do Gusteau e colocar ele no céu. Porém, o secretário dele avisa que o Gusteau agora no restaurante pica de novo. Já no restaurante é confirmado que o Linguini é filho do Gusteau, e o Skinner fica até revoltado, mas ele quer mais é saber por que o Linguini tem na cabeça dele um rato. O desgraçado advogado alimenta essa ideia falando que o teste de DNA identificou o cabelo do Linguini como pelo de roedor na primeira análise. Mas enquanto o Skinner tá ficando louco, na cozinha o amor tá reinando de novo, e o Linguini fica fissurado na Colette. Já o mini-chefe começa a ficar de canto, ele é até abandonado na rua. No dia seguinte, então, ele vai roubar comida pros ratos amigos, e indo buscar a chave da despensa no escritório, ele acha a carta da Renata. Ele começa a ler e o Remy descobre que o Linguini é filho do dono. O Skinner aparece e começa uma perseguição gigante. Ele rouba a moto do funcionário e vai atrás do Remy. E puta que pariu, que Vespa-lenta, perdeu pro rato numa reta. Mas aí o Remy pula em um barco e escapa. Ele entrega a carta pro Linguini, que agora vira dono do restaurante e automaticamente fica milionário. Agora toda a equipe ama ele, a vida amorosa tá pocando e o invejoso do Skinner fica stalkeando ele. Já o Remy se fudeu e precisa alimentar os amigos do Emílio. Passa um tempo e o Linguini é entrevistado por ser filho do Gusteau. Ele fica todo exibido durante a entrevista e atribui todo o crédito pra Colette e pro DNA dele. E o Remy fica puto como se o Linguini pudesse falar que é um rato que controla ele. Enquanto ele fica se achando, entra o Antoine Hugo, que tem o poder de fechar restaurantes porque tem as papilas gustativas mais confiáveis de Paris. Ele fala que o Linguini tem jogado seu oponente, seguindo a mesma lógica de correr atrás das casadas porque não tem graça e não tem competição. Eles ficam trocando as maiores patadas do terceiro ano, e o Antoine Hugo vai embora e o Linguini começa a discutir com o rato de graça e joga o coitado na rua. Só que o anão louco do Skinner tava no teto observando tudo, e ele descobre que o rato é o verdadeiro chefe. Os outros ratos ficam zoando o Remy por ser beta e ser animal de estimação do Linguini. Ele fica puto com sangue nos olhos e leva a colônia inteira pra pegar a comida da despensa. E durante o assalto, o Linguini aparece com o rabo entre as pernas e começa a pedir desculpa e explicar que tá sob muita pressão pro mini-chefe. Mas o canalha do Emílio, com a sua compulsão alimentar, não se aguenta e começa a comer uva, fazendo ele cair no chão e fuzilar o Linguini, que fica puto, se torna um ratofóbico e expulsa todo mundo, até o Remy. Linguini sofre porque terminou seu relacionamento com o rato e começa a sonhar com crítico e desenvolver síndrome do pânico porque não consegue nem fritar ovo. A Colette ainda chama o Linguini e ele acaba tendo que motivar a equipe dele, mas pra piorar ainda mais, ele é cringe. E até o Remy fica envergonhado enquanto espia ele pela janela. Só que o irmão aparece e começa a motivar o Remy a voltar a comer lixo, mostrando pra ele um queijo apetitoso 100% seguro. Pra salvar o gordão, o Remy joga ele pra fora e acaba sendo capturado pelo Skinner. Na cozinha, o Linguini tá matando de desgosto e tédio os chefes. Esse Linguini, se não fosse o rato, já tava vendendo corpo. E no lado de fora, o Skinner coloca o Remy no porta-malas e vai no restaurante pedir a mesma coisa que o Anton Hugo: perspectiva. O que tu quer tá mole, Anton? Já o Remy ficou preso na gaiola e conseguiu se curar da esquizofrenia. E do nada o pai dele começa a derrubar
derrubar pedra em cima do porta-malas, bem seguro, mas dá certo e salva um Remy que vai correndo pro restaurante ajudar o Linguini. Ele chega com tudo pela porta e antes que matem ele é salvo pelo Narigudo, que conta o segredo dele e todo mundo quebra a cara ao descobrir que o rato cozinha melhor que qualquer um ali. Eles ouvem o discurso do Linguini e se demitem, até a Colette não aceita e sai por aí de moto, mas ela vê numa vitrine o livro do Gusteau com a frase que todo mundo, incluindo ratos, pode cozinhar. No restaurante o Linguini vai pra sala do chefe, possivelmente pegar o revólver, mas o pai do Remy aparece e fala que ele tava certo e existe humano bom, então a colônia inteira se prepara pra ajudar ele a cozinhar. O inspetor sanitário aparece e começa a ser perseguido por um grupo de ratos. Enquanto isso, os outros tomam um banho de vapor que com certeza curou os ratos da leptospirose. Eles começam a cozinhar e se organizam melhor que os funcionários antigos, e sobra pro Linguini servir as mesas. A Colette volta, quase vomita vendo os ratos, mas se acalma e aceita trabalhar pro Remy, que mostra pra ela a receita do ratatouille, o prato que ele vai servir pro Anton. Ela fala que aquele prato ali é de camponês, ela ainda não entendeu o quão foda esse rato é. Enquanto isso, os outros ratos conseguem sequestrar o inspetor sanitário. O Remy mostra como é que faz o prato foda e finaliza com essa frescurinha em volta pra disfarçar que só tem 50 gramas de legume no meio do prato. O Linguini leva o ratatouille pro Anton e pro Skinner. O baixinho olha pra comida e dá risada daquele prato manjado. Já o Anton come uma garfada e é teletransportado pra infância quando a mãe fazia a mesma receita. Que rato sortudo, fez logo o prato que a mãe mais fazia pra ele. O Anton adora, derruba a caneta e começa a lamber até os beiços de tanto prazer em comer aquilo. O Skinner também prova e goza nas calças. Ele fica tão inconformado que invade a cozinha e é sequestrado também. O Anton Ego pede pra agradecer o chefe, mas falam que se ele quer conhecer o cozinheiro tem que esperar o restaurante fechar. E como ele é um crítico, mais desocupado que um youtuber, ele fica lá esperando o restaurante fechar mesmo. Quando todo mundo sai, eles mostram um rato e ele ri ao invés de vomitar, mas quando levam ele pra cozinha com todos os ratos, ele simplesmente não reage. Ele escuta a explicação de boa, agradece e vai embora. Chegando na casa dele, ele solta uma crítica falando que o trabalho de um crítico é que nem o de um streamer, e fala que comeu no restaurante com o melhor chefe da França. Isso acaba com a credibilidade de um crítico, porque o restaurante estava infestado com ratos sequestradores, e foi fechado. Mas por mais que o Gusteau tenha sido fechado, o Linguini abre outro restaurante financiado pelo Anton Ego. Eles possivelmente não entenderam que o restaurante fechou não só pelo sequestro de duas pessoas, mas também porque o cozinheiro era um rato, e nesse restaurante o cozinheiro vai continuar sendo um rato. Então daqui a pouco fecha de novo, mas vai ver porque na placa tem um rato, significa que todo mundo sabe que ali tem um rato. Ah, foda-se. A colônia inteira dos ratos mora lá e o filme mostra mais o ângulo da Torre Eiffel. Fim. Não tem como esse filme não receber um 10 de 10. Ele é o primeiro do gênero de ratos cozinheiros. E seria o único se não tivesse inspirado a nossa obra-prima brasileira, Ratatouille. Outro ponto muito importante é que ele documenta como realmente é Paris, e que os franceses não se importam em comer comida feita por um rato, contanto que o rato seja francês.